Olá! Hoje vou falar sobre como estudar para a magistratura ainda durante a faculdade. Eu me chamo Tatiana e eu compartilho a minha experiência até a aprovação nesse concurso da magistratura como forma de ajudar outras pessoas que também têm esse sonho ou que estão nesse caminho dos concursos. Se você gosta desse conteúdo, eu peço que deixe o seu like e que se inscreva no canal para que eu entenda que você foi ajudado por ele. Então, na minha faculdade, eu já tinha esse sonho da magistratura, eu entrei na faculdade com essa vontade e eu procurei realmente estudar pensando nisso. Porém, eu sinto que eu não estudei correto. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo vou contar o que eu fiz e eu vou contar o que eu faria se hoje eu voltasse no tempo para isso. O que foi que eu fiz? Eu estudei muita doutrina na faculdade. Então, eu fiz uma boa base doutrinária e isso com certeza me ajudou muito, principalmente na segunda fase e na prova oral. Mas não ajuda muito na primeira fase. Essa é a verdade. A primeira fase tem uma cobrança muito grande de jurisprudência e de lei seca, aproximadamente 80% da prova. E aí, o que acontece é que nós que focamos muito na doutrina, eu me enquadro nisso, eu era essa pessoa que gostava de estudar várias doutrinas, simplesmente acabamos por prejudicar o nosso rendimento na prova fechada, na prova objetiva. O que eu faria, voltando para a faculdade hoje, sabendo como é o concurso hoje? Eu estudaria, claro. Não deixaria de estudar a doutrina, porque na faculdade é o momento ideal para você estudar a doutrina, formar uma boa base e formar aquilo que as pessoas chamam de raciocínio jurídico, que é você saber analisar uma situação, você saber construir uma tese, você saber desenvolver um raciocínio e uma fundamentação adequada para todas as situações e praticamente em todas as matérias, no caso do concurso da magistratura. Mas eu também não deixaria de fazer questões objetivas e eu não negligenciaria tanto a lei seca como eu negligenciei na faculdade. Então, com certeza eu focaria, deixaria meu maior tempo durante a faculdade para doutrina e lei seca. Então, eu estudaria sempre doutrina com vade-mecum do lado, o que eu não fazia. E depois foi muito difícil voltar atrás nisso, né? Digamos, correr atrás do prejuízo. E eu faria pouquinhas questões ali, acompanharia o dizer o direito, assim, uma vez por semana, algo assim mais tranquilo. E depois que eu me formasse, aí a situação se inverte, né? Eu voltaria revisando a doutrina, então deixaria menos tempo para a doutrina e deixaria mais tempo para a lei seca, jurisprudência e questão. Outra coisa que eu mudaria se eu pudesse na faculdade, eu iria realmente adotar um livro, um autor como base e o resto como complemento. O que eu fazia, na verdade, não era assim. Em algumas matérias eu fazia isso, em outras matérias eu estudava por vários temas e a minha sorte é que eu fiz resumos escritos, manuscritos mesmo, de praticamente todas as matérias, porque senão eu não teria como revisar da forma que eu estudei. Seria simplesmente impossível revisar, porque um livro era da biblioteca, o outro era do escritório que eu estagiava, o outro era sei lá da onde, e era assim, eu estudava na véspera da prova. Outra coisa que eu mudaria, estudava na véspera da prova. Então, assim, a minha semana de prova era uma loucura, porque eu queria estudar vários livros de doutrina e eu queria estudar na véspera da prova. Então, e por resumo, vale ressaltar, eu tinha que fazer o resumo, se eu não fizesse o resumo eu não aprendia. Então, coisas que eu mudaria: eu tentaria ser mais organizada para não estudar na véspera da prova. Estudaria sempre pensando, eu vou ter que revisar esse tema, eu vou ter que revisar esse material. Então, se você estuda por livro, grife o livro,
porque depois você vai voltar relendo esses grifos. Se você estuda por resumo, faça um resumo organizadinho. Os meus resumos, infelizmente, eu nunca pude... Até mostrar um aqui. Eu nunca pude fazer nada com eles no sentido de... Eu tentei encadernar, eu tentei grampear. Por exemplo, esse é o meu resumo de tributário. Ele é assim, porque são várias folhas coladas de vários semestres da faculdade. E ele é bem completinho. Ele começa com a regra matriz de incidência tributária. Tem todos os tributos, todos os impostos da União, dos estados, do município, enfim. E aqui são a forma que eu atualizava. Eu colava o papel e escrevia o que tinha mudado. E aqui, ó, são temas que faltaram e que eu tive que acrescentar. Então, como você pode ver, ele não é bonito e ele não é organizado. Me ajudou, serviu, funcionou, com certeza. Mas, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Eu teria feito algo mais organizado, ou eu teria feito digitado, ou então eu separaria assim um caderno. Não, esse aqui vai ser o meu caderno de tributário. E aí todo semestre eu iria lá alimentando esse caderno. Ou uma opção talvez seja um fichário que dá pra você tirar e colocar as páginas. Porque eu realmente gosto de estudar escrevendo. Eu sinto que eu aprendo enquanto eu estou escrevendo. Então são essas as dicas que eu tenho pra você que está na faculdade, que tem já esse sonho da magistratura. O que eu acho que eu fiz de correto foi estudar doutrina pensando na carreira, no sentido de eu estava estudando processo civil, parte de provas. Caramba, isso aqui é muito importante para um juiz saber. Provas, nossa, preciso saber muito bem. Sentença, preciso saber muito bem. Coisa julgada, preciso saber muito bem. Então eu tinha esse olhar voltado para a carreira. E quanto mais eu avançava na faculdade, mais eu tive esse olhar. Eu estagiei em outros locais para ver se eu tirava essa ideia da cabeça, né? Essa ideia da magistratura que eu tinha muito forte em mim. E não funcionou, não sumiu. Na verdade, todas as minhas experiências profissionais serviram para reforçar essa minha vontade de ser juíza. E eu recomendo também que na faculdade você faça isso. Você experimente as carreiras nos estágios que você puder, para você verificar se aquilo realmente é o que você quer. É isso. Resumindo, basicamente o que eu estou falando é, na faculdade, foque em ter uma boa base doutrinária de uma forma que você possa revisar. Então, estuda por livro, você grifa o livro para depois você voltar revisando o livro. Estuda por resumo, faça um resumo organizado em um caderninho separado só para isso, em algumas folhas separadas só para isso, pensando futuramente, quando você se formar, que você vai passar no mínimo 3 anos revisando esse material, revisando e atualizando esse material. Porque, por exemplo, em processo civil, eu estudei tudo, fiz todos os resumos do Didier pelo Código de Processo Civil de 73. Eu me formei em 2015. Em 2015 mudou o código, né? A gente sabe, o CPC de 2015. E eu tive que estudar praticamente tudo de novo. Mas o direito é assim. Hoje nós temos o pacote anticrime, que promoveu muitas alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na legislação penal especial. E a gente tem que se atualizar, sempre. O direito é uma ciência muito humana, realmente, das humanas, porque é muito social, tem muita relação com a cultura, sempre vai mudar. E nós, que somos profissionais da área, temos que nos acostumar com isso. Precisamos sempre estar nos atualizando. E nós temos para isso o site do Dizer o Direito. Eu sempre falo, acho que todos os vídeos. E também nós podemos verificar as alterações legislativas no site do Planalto. Antes de começar a ler um código, você vai lá, por exemplo, vai ler o Código Penal. Você vai ler a parte geral. Você vai lá no site do Planalto, coloca Código Penal, Ctrl F, o ano, e você verifica todas as atualizações. Por fim, eu quero deixar o recado para quem está na faculdade, está assistindo esse vídeo, de realmente parabéns por você já estar pensando nisso. Não seja agoniado. Eu era muito agoniada, gente. Eu achava que eu ia passar no meu primeiro concurso. Eu tive uma decepção muito grande quando eu
me formei e vi que não era do jeito que eu queria, não era do jeito que eu pensava, vi que ia ser muito mais difícil do que eu achava que seria que fosse. E eu tive esse baque muito grande, essa decepção. Eu quase desisti por causa disso. Então, se você está na faculdade e está pensando nisso, que bom, que maravilhoso, mas tenha cuidado. Não crie tantas expectativas assim. E saiba que é um caminho árduo, é um caminho que vai exigir muito esforço, muita dedicação. Mesmo que você faça uma boa faculdade, depois que você se formar, você vai ter que, digamos, continuar construindo ali o seu conhecimento e de uma outra forma, com uma outra roupagem. A roupagem já dos concursos, essa questão de fazer muitas questões, ficou ótimo. Mas, bom, fazer muitas questões, estudar a lei seca, pegar o Weissenberg realmente ler, como eu falei no vídeo anterior, de como estudar a lei seca, está sempre atualizado, sempre ali na ponta da língua com as atualizações, tanto legislativas quanto atualizações de jurisprudência. Está sabendo direitinho as súmulas, vocês vão ver que é outro tipo de estudo. E sempre lembrem que você vai utilizar a sua memória de longo prazo e que é mais fácil, ou talvez menos difícil, você sistematizar um conhecimento por algo que você já leu, um livro que você já estudou, que você já tem familiaridade. Aí você vai ler novamente esse livro, ou então você vai ler um resumo, no caso, um resumo que você fez de acordo com esse livro. Isso vai lhe dar uma base bem melhor do que você querer ficar o tempo todo trocando de material, aí terminou o material, aí vai fazer um curso. Aí o curso, você vê de novo uma coisa que você já viu no livro, mas não ficou bem na cabeça, e aí vai misturando tudo. Eu acho melhor você organizar. E não é que você não vá fazer cursos para isso. Você pode fazer cursos, inclusive pode fazer cursos na faculdade, se você tiver essa disponibilidade. Mas, como eu falei, o que eu acho ideal é você preparar o seu material base. Então, o seu material base pode ser um material de um cursinho. Tem gente que faz isso. Aqui eu sou Maria Papel, Maria Livro, e eu gosto de escrever, eu gosto das coisas impressas. Então, eu sinto que eu aprendo melhor assim, mas isso é algo de pessoa para pessoa. Mas você pode, por exemplo, estudar por um livro e usar um cursinho como complemento. Você pode usar um cursinho para entender melhor uma matéria que você não entende, uma matéria que lhe traz muita dificuldade na leitura do livro. E aí você pode, inclusive, anotar no livro ou no seu resumo, seja um resumo digitado ou resumo manuscrito, aquele novo entendimento que você viu na aula, que você achou interessante, que você achou bom. O importante é, tenha um único local para cada matéria, né? São das 12 matérias da magistratura estadual, ou então das matérias da magistratura federal, enfim, aqui você preferir. Tenha um material, um compilado, digamos, único, em algum lugar, para que você possa revisar de forma mais eficiente aquele material depois que você se formar. Então, o recado que eu quero dar para as pessoas que estão na faculdade é esse. Não desistam na primeira reprovação de vocês, certo? Persistam que vai dar certo. E procurem aproveitar a faculdade da melhor forma possível, como eu falei, formando a sua base doutrinária, mas sem abandonar a lei seca e sem abandonar também, você já pode ir se acostumando a ler os informativos e as questões. Só que na faculdade eu acho que o ideal é você destinar menos tempo a informativo e questões e mais tempo para a doutrina, porque você tem mais tempo para ler mais de um livro, para ler um livro, fazer um curso e ver na aula, para realmente consolidar aquele conhecimento na sua mente, porque aí depois, quando você começar a estudar para concurso, vai ver que é mais uma correria, aquela questão de revisar e de estudar por resumo e de fazer muita questão e de ver as pegadinhas, de saber todos os entendimentos jurisprudenciais, ok? E eu tenho certeza que se você fizer isso na sua faculdade,
você não vai se arrepender, porque quando você chegar na segunda fase, quando você chegar numa prova oral, você vai ver que essa base faz toda a diferença.